Bom, hoje eu deixei o Mazoc um pouco de lado para a gente poder seguir no antiédipo e pensar principalmente hoje sobre esse conceito difícil que é o corpo sem órgãos, principalmente nesse livro, né? Principalmente no livro antiédipo. É um conceito de um entendimento difícil porque ele participa de um sistema conceitual. E se a gente não entender as outras peças da máquina, a gente não entende o corpo sem órgãos, né? Que reúne as peças. E então eu vou falar um pouco disso hoje e a gente vai fazer a leitura do antiédipo correspondente um pouco a esse assunto, né? A esse tema. Eu só queria gostar, só gostaria de começar lembrando algumas coisas que a gente já estudou aqui nesses anos de grupo e que estão mais para o início, né, do antiédipo. Então, algumas questões que o Deleuze e Guattari colocam para falar de um inconsciente usina, né, de um inconsciente produtivo, um inconsciente que eles chamam também de materialista, porque mesmo quando se tratam de fluxos, aqui se tratam de matérias. Eles dizem que esse inconsciente ele se produz ao longo de três sínteses. Essas três sínteses são produção de produção, é a primeira síntese. Ela é chamada também de síntese conectiva. Então, a primeira síntese implica a conexão de uma máquina com um fluxo. Uma máquina que corta um fluxo. Um exemplo para a gente poder pensar aqui a nível dessa primeira síntese, a síntese conectiva. O olho. O olho é uma máquina desejante. O olho é uma máquina que corta um fluxo. O fluxo que o olho corta é uma onda luminosa. Digamos que sem o olho, tudo é escuro. O olho liga a luz. O olho é uma luz ligada. Então, ele corta ondas luminosas e essas ondas luminosas vão ser reconhecidas como imagens ao fundo da retina. Temos aí uma maquinação. Temos a primeira síntese do inconsciente. A segunda síntese do inconsciente chama produção de registro, ou síntese disjuntiva. Essa segunda síntese ela implica que houve o corte do fluxo. E esse fluxo que foi cortado, essa intensidade que passou para um meio agora interno, para uma dobra que constitui um meio interno, uma esfera, dentro dessa esfera o fluxo vai ser registrado. Vai ser registrado agora não mais enquanto intensidade, mas enquanto númen. Então, o conceito de númen corresponde ao conceito de signo ou conceito de símbolo. Então, temos agora aquilo que era uma intensidade que passou, essa intensidade foi registrada na segunda síntese enquanto um signo, uma marca. Por que essa segunda síntese, a disjuntiva, por que se fala de disjunções inclusas? Porque todo tipo de experiências convivem dentro dessa interioridade. E essas intensidades podem ser registradas de maneiras diferentes também. Então, por exemplo, a nível dessa síntese disjuntiva, em que há disjunções inclusas, em que as coisas são ao mesmo tempo, é possível dizer que alguém é ao mesmo tempo homem e mulher. É uma síntese disjuntiva, né?
Ou seja, se reúne e separa ao mesmo tempo. É uma coisa que reúne e separa. Há disjunções inclusas aí. Bom, na terceira síntese do inconsciente, nós temos, então, a produção de consumo, também chamada de síntese conjuntiva. É aqui que aquilo que foi produzido, registrado, só sair aqui do... Aquilo que foi produzido e registrado vai ser consumido. Vai ser consumido como prazer, como angústia, como dor. Então, eu já dei um exemplo aqui, a gente já falou um pouco sobre isso quando eu analisava aquele conto do Lawrence, né, chamado O Oficial Prussiano. Lá a gente via que passava uma intensidade entre dois homens, uma intensidade sexual, só que essa relação entre homens, dentro daquele contexto, sendo significada, sendo simbolizada como pecado, como proibida, ela era experimentada por eles, ou ao menos por um deles, como angústia e depois raiva. Então, percebe, uma excitação sexual, por ser registrada a partir de um coletivo como algo proibido, é experimentada como angústia, como raiva, como ressentimento. Então, nós temos três tipos diferentes de energia em cada uma dessas sínteses. Primeiro, temos intensidades, na primeira síntese. Na segunda, nós temos númenes, símbolos luminosos. E na terceira, nós temos volutas, é o consumo, é aquilo que resta de toda essa operação. E aí, o mais interessante para a gente entender essa formação da vida no tempo, né? Após o consumo vai ser reinscrito na produção. Então, aquilo que a gente viveu de determinada maneira vai condicionar nossas experiências seguintes. Percebem que nessas três sínteses do inconsciente, nessa reinscrição do consumo na produção, a gente tem aqui o modo como uma vida entra no tempo, ou o tempo entra dentro de uma vida. Deleuze e Guattari estão explicando de um modo super sofisticado como todas as experiências que a gente vive são dobradas e são inscritas no nosso inconsciente. E como a gente vive vai passar a agir segundo essas experiências vividas. É isso. Eles estão falando aqui da dobra do tempo, só que é de uma maneira sofisticada. Eles estão levando em conta não só as nossas experiências, como o meio social, a cultura em que a gente vive. Portanto, como essas experiências são registradas e distribuídas. E como a gente consome essas experiências. Felipe, quer perguntar? Bom, quero sim, obrigado. São três energias, né? Na primeira parte é a intensidade, na terceira é a volúpita. A segunda, como chama? Numen. No, N-O-U-Men, assim? Numen? N-U-M-E-N. Numen. Numen. Tá, e uma coisa só, a última. A reinscrição do consumo na produção acontece na síntese de consumo, certo? Na terceira Acontece parte. após a terceira síntese, né? É o circuito da produção. Após a terceira síntese, após o consumo, a reinscrição do consumo na produção. Bom, agora nós temos condições de entender o que são as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos também. As máquinas desejantes estão situadas principalmente nas ligações da primeira síntese, fluxo e corte de fluxo. Após o corte do fluxo, aquela intensidade vai ser inscrita. Vai ser escrita onde? Sobre o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é um corpo coletivo que recebe marcações, recebe inscrições.
é um corpo de desejo coletivo. Um conceito muito bom que eu estou usando para entender melhor o conceito de corpo sem órgãos é o conceito de esfera, do Peter Sloterdijk. Então, eu vou trazer alguns trechos também do livro dele, do livro Esferas, porque é isso, o corpo sem órgãos é a unidade da multiplicidade. Então, a gente pode pensar assim, o corpo sem órgãos, ao mesmo tempo, é o meu, mas é o nosso. Porque existem um ou vários, dizem o Deleuze-Guattari. Então, quando eu entro em relação com um grupo, se cria ali um corpo sem órgãos. Só que a minha relação comigo mesmo também cria um corpo sem órgãos. E a relação social de toda a coletividade também é um corpo sem órgãos. Então, há esse pensamento paradoxal no corpo sem órgãos. É a disjunção inclusa. Ele é isto, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas tem relação com as ligações de afinidade que a gente constrói. Então, uma relação vai ser inscrita sobre o corpo sem órgãos. E nesse corpo sem órgãos, ela vai ser inscrita por um sistema desejante que é do roubo e do dom. É o roubo e o dom que vão ser inscritos sobre o corpo sem órgãos. É todo um sistema de crueldade, toda uma gramática da crueldade que vai ser inscrita sobre esse corpo intenso. Evidentemente que, na medida em que as formações sociais bárbaras e depois capitalistas se instaurarem sobre o campo social, esse sistema do roubo e do dom vai ser amassado, vai ser falseado pelo sistema da troca. A gente sabe que o dinheiro, o capital, instaura um sistema de valor de troca. As coisas vão ter o seu valor de uso relativizadas e vai ser criado um equivalente geral. Então, o dinheiro vai passar a ser trocado por tudo. E, de certo modo, vai perturbar esse sistema da crueldade, esse sistema de roubos e dons. Mas esse é o domínio do desejo. Essa é a língua, é o idioma do desejo. Vamos pensar aqui um corpo sem órgãos. A relação de casal. É uma esfera, é um corpo sem órgãos. É um circuito intensivo que se cria. Há um registro das intensidades segundo certos símbolos que dizem respeito apenas àquelas pessoas. E há um sistema do roubo e do dom que funciona. Por que é um sistema do roubo e do dom? Porque não existe troca no amor. Se vocês esperam reciprocidade no amor, esqueçam. Se vocês esperam que vocês vão dar uma coisa e vão receber a mesma coisa em troca, esqueçam. Nessa produção desejante, nesse desejo originário, é roubo ou dom. Ou você doa, ou você rouba algo do outro. Bem como o outro ou vai doar ou vai roubar. Evidentemente que até o dom adquire um caráter paradoxal aqui, porque o dom obriga o outro a manter o sistema de dons. Ou ao menos o força nessa direção, né? Então, nesse domínio do desejo, do roubo e do dom, a gente não tem reciprocidade, a gente tem recursividade. A recursividade é uma direção do movimento. Há uma tendência, quando se é generoso com alguém, que essa pessoa mantenha o circuito de generosidade. Isso Nietzsche chamava de a formação genética da humanidade. A cultura, a dimensão
pré-cultural e formadora de cultura do humano, uma espécie de memória das palavras. Nietzsche dizia, o homem é o único animal capaz de prometer, que justamente se insere nessa recursividade, nessa troca de signos, de objetos, mas também de signos, que vão dar uma direção para a relação. Esse é um primeiro exemplo. Um outro exemplo, a amizade. Não existe reciprocidade na amizade. É roubo ou dom. São gestos. É generosidade ou apatia, ou fechamento, né, para o outro. Esses dias eu estava relendo a Odisseia, né, do Homero. Esse livro que parece, a uma primeira leitura, prevalecer a esperteza do Ulisses. Ulisses é um ardiloso, né? Ele é um guerreiro que, após a Guerra de Troia, está querendo voltar para casa. E, no entanto, os deuses amaldiçoaram os gregos. Ocorreu durante a Guerra de Troia, o Ajax, que era outro dos guerreiros, violou a filha do Príamo, que era Cassandra, e os deuses amaldiçoaram os gregos. E Ulisses está tentando voltar para casa com seus companheiros. E ele é um ardiloso, ele vai enganando as pessoas, enganando os deuses, fazendo artimanhas. Só que Ulisses só precisa fazer artimanhas, só precisa enganar onde ele não é recebido, onde ele não recebe a hospitalidade. E aí esse plano do Ulisses ardiloso, que parecia o primeiro plano da Odisseia, da metade dela para adiante, diminui um pouco de importância em vista do tema da hospitalidade. Ulisses só precisa enganar aqueles que não o recebem com presentes de hospitalidade. Aqueles que não doam, aqueles que não instauram um circuito de dons com ele. É verdade que tem pessoas ou entidades, deuses, que são incapazes de estabelecer um circuito de dons. Então, quando Ulisses, com seus companheiros, vai parar na ilha onde mora o Ciclope diz, e Ulisses pergunta a ele, bom, você não vai respeitar as leis de hospitalidade, as leis colocadas pelo próprio Zeus? O Ciclope diz que não responde a essas leis. Ele está fora desse domínio. Mas é isso. Anterior a essa troca mercantil que vem com o dinheiro, o que havia eram circuitos de roubos e de dons. Nós temos resquícios, nós temos remanescências disso nessas relações reais de afinidade, na amizade, no amor, na inimizade também. O circuito de vinganças da inimizade. É um circuito de roubos e dons. Quando você diz para alguém algo do tipo, te devo uma, essa promessa não é inócua. Bom, pode ser que você não tenha a palavra, mas ela vai gerar transformações incorporais. Ela vai gerar uma espera da parte do outro. Ela vai gerar uma aposta da parte do outro. Digamos que essa formação de um corpo coletivo do desejo, de um corpo sem órgãos, ela pode estar mais ou menos afim com as máquinas desejantes. Então, há corpos coletivos mais recalcados, em que o desejo é mais recalcado, e outros em que o desejo é mais ativado.
tudo depende de como que esse desejo vai ser distribuído sobre o corpo coletivo, sobre o corpo sem órgãos. Vai ser ao modo de uma formação social bárbara, por exemplo, em que há uma verticalização do poder. Vai ser um corpo social segmentar, como os selvagens, em que há uma melhor distribuição do desejo, segundo a crueldade, isto é, segundo o roubo e o dom. Ou vai ser uma formação social capitalista, em que há uma descodificação e uma desterritorialização relativa do desejo, já que ele é recodificado sobre o capital, se torna o equivalente geral das trocas. Então, o corpo sem órgãos é um corpo coletivo, mas esse corpo coletivo é mais ou menos recalcado pelas formações sociais que se assentam sobre ele. O corpo sem órgãos, ele mesmo é uma esfera gigante, é uma molécula gigante. Que o desejo nele passe de uma melhor maneira, passe mais ou menos, vai depender dessa formação social que vai estratificar a molécula gigante. Bom, queria ouvi-los um pouco, antes da gente poder entrar também no antiético. Se vocês quiserem trazer também exemplos, perguntas. Eu quero agradecer só, porque eu estava lendo o texto hoje à tarde e eu falei assim, eu acho que eu preciso aprender outra língua, porque eu absolutamente não estou entendendo nada disso aqui. E com essa sua introdução agora, dessas duas partes, então tá, é isso, é isso, é isso. É isso, ainda nublado, tá? Mas abriu aí um campo que eu não, lendo, eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Que eu entendo uma palavra, mas na ligação com a outra não faz muito sentido. Entendo a palavra sozinha, sem as conexões, né? Foi bom. Selma, é um conceito bem difícil aqui no antiético, o corpo sem órgãos, né? Mas ele diz, pensem em esferas ou dobras, né? É a constituição de uma interioridade também, uma interioridade desejante, uma interioridade psíquica, uma interioridade onde perpassam as nossas ondas intensas. E só que essa interioridade é múltipla, porque eu tenho o meu corpo sem órgãos, mas nós também temos o nosso, sabe? Então, nós vamos formando o corpo sem órgãos na medida das relações que a gente estabelece. Vamos formando esferas a partir dessas relações. Esferas em que circuita intensidade, primeiro, númen, depois, porque são cortadas as intensidades, são registrados símbolos, e consumidas intensidades, consumidos prazer, angústia, dor, a partir disso que se produziu e registrou. Kelly? Não, eu fico um pouco ainda confusa, né, com esse conceito do corpo sem órgãos, porque até então eu achava que o corpo sem órgão é esse corpo coletivo, como você disse, né, mas um corpo que passou por um processo para ser um corpo sem órgão, né, como se um corpo sem órgão fosse um corpo bastante trabalhado, sabe? E agora, quando você falou isso, já fiquei pensando que eu me perdi um tanto. Talvez é porque eu também perdi o começo da sua explicação hoje. Mas, que na verdade todo mundo tem um corpo sem órgão, é isso? Mas depende de quais são as dobras que se inscreveram aí. Eu não sei, eu fiquei um pouco confusa, João. Desculpa se eu estou voltando para trás. O pensamento do corpo sem órgãos é paradoxal, porque o Deleuze e Guattari dizem é o nosso, é o meu e é o nosso. É um e é múltiplo. Então, assim, a gente poderia dizer que o corpo sem órgãos é um só, é a molécula gigante do cosmos. Mas, ao mesmo tempo, tem vários, porque a minha relação comigo mesmo cria um corpo sem órgãos. A minha relação com vocês cria um corpo sem órgãos. As minhas relações de amizade criam, cada uma, um corpo sem órgãos. A minha relação com os meus familiares cria... Então, todas as relações que a gente estabelece criam
microesferas dentro de esferas maiores e circuitos intensivos característicos de cada esfera. Eu entendo, Kelly, que tem uma certa fascinação que a esquizoanálise produz em nós, que nos leva, no primeiro momento, a pegar o conceito de corpo sem órgãos e de devir e usar de um modo meio fascinado, assim, como se fosse só positivo, sabe? Como se fosse uma resposta para tudo. Só que o corpo sem órgãos é um conceito, assim, simplesmente é um corpo desorganizado, para além da nossa forma, para além dos nossos órgãos. Esse corpo desorganizado, ao mesmo tempo, ele provém da força ativa, da afirmação pulsional, da afirmação erótica do desejo. Só que, simultaneamente, ele é aberto para todas as outras forças. Então, é o corpo sem órgãos que é possuído por imagens, por ideias, é o corpo sem órgãos que é tomado numa servidão maquínica na relação com o capitalismo. Então, assim, é o corpo aberto ao fora. Então, ele pode sim ser ativo, ele pode sim ser o exercício do desejo. Mas, simultaneamente, ele pode ser o corpo masoquista, o corpo drogado, o corpo catatônico. Então, ele passa por todos esses perigos, tentando ser um corpo ativo, tentando praticar o desejo. João, eu vou chegar numa pergunta bem boa, mas assim, é porque eu estou para tentar esclarecer para mim. Então, o que é um corpo com órgão? Um corpo com órgãos? Porque, assim, eu fico pensando, todos, de alguma forma, têm um corpo sem órgãos, que são as inscrições todas, né? Se fosse pensar, assim, um pouco nas questões das colonizações, né? Das territorializações. Então, aí, sempre tem essa desorganização. Então, o que é um corpo com órgãos? Assim, então, eu fiquei agora um pouco... Porque, sim, eu estava muito nessa da esquizoanálise, entendendo um corpo sem órgãos, que é aquele corpo pura pulsão, né? Pulsional mesmo, que está nessa condição pulsional. Mas não necessariamente, pelo que você está falando. Não necessariamente. Inclusive, o Arthur descobre o corpo sem órgãos pela via da peste. Esse conceito da peste no Arthur é muito importante, gente, porque ele mostra para a gente o que é esse corpo desorganizado, sabe? A peste, para o Arthur, ela não se resume a uma bactéria que adoece um organismo. Ela não se resume aos reflexos psicológicos de um adoecimento, aos delírios possíveis provocados por um adoecimento. A peste, no Arthur, é uma flutuação intensiva. É uma flutuação intensiva que denuncia que nós vivemos, para além dos nossos corpos, as formas dos corpos, vivemos em relações de força. Só que as forças entre elas, ou uma força domina, ou ela é subordinada pela outra. Então, o que eu estou dizendo, gente, é muito grave. O que eu estou dizendo implica que nós vivemos num sistema de sopros e possessões. Estamos o tempo todo ou subordinando outras forças ou sendo subordinados por elas. É isso que permite que o Arthur diga que o Van Gogh é o suicidado pela sociedade. Ele teve seu corpo sem órgãos ocupado pela consciência massiva da sociedade que o faz se voltar contra si. Mas esse corpo dominado, digamos assim, que isso acontece o tempo todo. Nós somos possuídos o tempo todo por forças outras. De alguma maneira, esse corpo organizado, pelo qual você pergunta, ele é organizado por uma formação social. Então, os nossos órgãos hoje, as nossas crenças, funcionam de acordo com o capitalismo, de acordo com os interesses do capital. Então, vejam que nós vamos criando um corpo do trabalho. Vocês acham que o nosso corpo aceita como natural sentar numa cadeira e trabalhar 8 horas, 10 horas por dia? Isso é uma organização que provém de fora, provém da formação social capitalista. E essa formação, ela cria órgãos, ela organiza os órgãos de tal maneira que funcione da melhor possível.
a serviço do capital. Então, quando o Arthur invoca um corpo sem órgãos, é um corpo inorgânico, liberado desses constrangimentos, do que ele chama juízo de Deus, que atuam sobre a consciência, sobre a subjetividade, mas sobre os órgãos também. Se o Arthur reclama um corpo sem órgãos, é que os órgãos são instrumentos de domínio de um poder instituído. O que ele chama de juízo de Deus é um poder instituído. Pode ser a formação social bárbara, mas pode ser agora o capitalismo. Antes era Deus, agora é o capital. Mas daí é um corpo organizado, né? Ele não está nessa flutuação intensiva. Porque daí eu fico pensando sobre os estágios desse corpo sem órgão, né? Quando ele é descolonizado, digamos. Ele está ali desorganizado, mas ao mesmo tempo ele está podendo se submeter por essa flutuação ao roubo e ao dom, ou um ou outro. É isso? Daí o Deleuze e Guattari dizerem que tem formações sociais mais ou menos afeitas a esse domínio do roubo e do dom, que é o próprio do desejo. E eles referem a máquina social mais afeita ao desejo originário como a máquina social selvagem. São os indígenas, né? Os indígenas são formações sociais selvagens ou primitivas, na classificação do Deleuze e Guattari. Eles estariam mais próximos desse sistema do roubo e do dom, desses blocos de dívidas finitas que só se referem ao desejo, a nenhum fator extrínseco. Porque o corpo sem órgãos é a própria terra. Já na formação social bárbara, em que o corpo sem órgãos vai ser atribuído ao déspota, digamos que todas as intensidades vão confluir para o déspota. Depois, no capitalismo, todas as intensidades vão confluir para o capital. Então, assim, no corpo sem órgãos selvagem está mais afeito às máquinas desejantes, está mais afim às máquinas desejantes. O corpo sem órgãos bárbaro e capitalista está mais desconectado das máquinas desejantes em nome de um falseamento do desejo. Seja ali em nome do sangue, seja aqui em nome do capital. O sangue eu digo porque o sangue nobre, né, que liga o déspota a Deus através de uma linhagem e faz com que ele seja sagrado, né, com que ele seja a máquina miraculante lá do sistema. Então, em cada uma dessas formações sociais, há modos de inscrever o desejo. E, de acordo com o modo de inscrever o desejo, ele vai ser mais ou menos falseado. O corpo vai ser mais ou menos separado do que ele pode. Nós vamos perder o valor intensivo, mais ou menos de acordo com o falseamento do valor intensivo, em nome de um valor que vai ser colocado como o valor dos valores. O sangue, no caso do déspota, é o valor dos valores. É o sangue que diz a posição social de alguém, posição hierárquica de alguém. No capitalismo é o capital, que é o valor dos valores. Qual é o valor de fundo que se perde em nome desses valores dos valores? Afetivo, intensivo, desejante. Há uma perda dessa experiência originária das intensidades em nome das codificações estabelecidas sobre as intensidades. Então, dificilmente, hoje, a gente consegue avaliar uma experiência pelo que ela é, porque tudo passa pelo crivo financeiro, do preço. Mas, para além do dinheiro, Pierre Klossowski falava de uma moeda viva. A moeda viva diz dessa gramática da crueldade, diz desse sistema de roubos e dons.
Eu vou lembrar também a vocês 3 outros conceitos que eles vão abordar nesse subcapítulo, que são importantes e um pouco obscuros também. Nós temos agora 3 conceitos para dar conta, que é o representante do desejo, a representação recalcante e o representado deslocado. Eu já trabalhei com vocês, mas eu estou retomando porque tem algumas pessoas aqui que não estavam, e também porque são conceitos obscuros, né? Bom, o representante do desejo, o que é o representante? Aquele que toma o lugar do desejo, né? Aquele que representa, que apresenta o desejo, eu diria. Esse representante do desejo se chama aqui um fluxo germinal. O Freud se refere a esse influxo germinal como o plasma germinal quase imortal. Essa é a vida que nós recebemos por filiação dos nossos ancestrais. Essa é uma vida originária. Henri Bergson chamava de impulso vital. O impulso vital vai recolhendo as experiências, vai se dobrando sobre si, vai se enrolando, vai ascendendo numa espécie de circuito, em que ao mesmo tempo você vai na direção do futuro, mas retém todo o passado. Bergson também referia isso como a memória pura, ou o virtual. Então, o representante do desejo é essa vida virtual, esse plasma germinal quase imortal que nós recebemos dos nossos pais e que tem milhões ou bilhões de anos. Esse plasma germinal quase imortal, ele está aí desde que a vida é vida na Terra. Só que ele vai se transformando. Não tem uma vida que começou em determinado momento do nada. É um prolongamento. É um encadeamento. Por que é quase imortal? Porque ele poderia ser cortado da face do planeta, né? O Freud está escrevendo no contexto lá das guerras mundiais. Bom, então esse é o representante do desejo. Deleuze e Guattari dizem que é uma memória biocósmica, uma memória noturna. Só que essa memória biocósmica que cada um de nós recebe, ela vai passar pelo crivo, ela vai passar pela repulsa de uma representação recalcante. O que é uma representação recalcante? Poderia ser o complexo de Édipo, mas existem vários tipos de representação recalcante. O Édipo é apenas um deles. A representação recalcante é um sistema ideal que é instaurado por uma coletividade que vai dizer o que é prescrito e o que é interdito, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Quem cria uma representação recalcante? Deleuze e Guattari dizem que são grupos de homens. Eles se referem a isso como a homossexualidade de grupo. São homens que se juntam e que a sexualidade é expressa não enquanto a relação sexual, de fato, mas enquanto a construção de um grupo no qual se investe sexualmente e a partir do qual se criam regras para toda a coletividade. Então, um grupo de homens, nessa homossexualidade de grupo, nessa homossexualidade primária, se reúnem numa espécie de paixão homossexual, porque eles se tornam como que ali ligados, estreitamente ligados entre eles, em detrimento dos outros, e vão criar, então, essas regras que na etnologia a gente conhece como as leis de parentesco. Muitas outras regras, as leis de parentesco são algumas dessas regras.
As leis de parentesco, elas vêm, então, dessa aliança social entre homens e têm como objetivo organizar a filiação extensa. Então, essa filiação que é intensa, que é biocósmica, vai ser organizada pela aliança social entre homens para produzir uma filiação extensa, para produzir, de fato, aquilo que a gente chama de laços genealógicos. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, nessa filiação extensa, já nós temos pais e mães. Na ordem da filiação intensa, biocósmica, noturna, nós somos, ao mesmo tempo, filhos e pais. Nós somos nossos pais e nossas mães. Ora, como entender isso? Eu não disse para vocês que essa memória biocósmica é um enrolamento? Que ela se enrola sobre si mesma? Então, as experiências dos nossos pais, elas são enroladas nessa memória biocósmica. Então, na ordem da intensidade, nós somos ao mesmo tempo nós e todos os nossos ancestrais. Só que, ao passar pelo recalcamento de uma aliança social, nós vamos precisar ser homens ou mulheres. Nós vamos precisar ser pais ou filhos. Nós vamos precisar ser o eu ou ser o outro. Então, a gente entra no domínio do pessoal. No domínio das intensidades é um domínio pré-pessoal, em que as coisas são ao mesmo tempo. Eu já dizia para vocês da disjunção inclusa. Isto é aquilo, é aquilo, é aquilo. Bom, temos então a representação, o representante do desejo, que é o influxo germinal. Temos a representação recalcante, que é um ideal proveniente de uma aliança de grupo, de uma homossexualidade primária. E temos agora o resultado de tudo isso, que é a representação deslocada. O que é a representação deslocada? É o desejo falseado. O desejo, quando é desvirtuado da sua direção para a terra intensa, quando é desvirtuado dessa direção do roubo do dom e dos fluxos imanentes, passando por esse recalcamento, ele vai ser codificado e vai passar a se chamar o recalcado deslocado, falseado. Então, o desejo, que é o recalcado, agora vai adquirir uma imagem que não é mais o próprio desejo, mas é um falseamento do desejo. E agora nós temos o Édipo. É nesse terceiro tempo que nós temos o Édipo. Nesse terceiro tempo da representação em profundidade que surge o Édipo. Aquele desejo que tinha várias direções e se relacionava com afinidade sobre a terra intensa, agora, ao receber uma proibição, e a proibição é a própria interdito ao incesto, ele vai ficar agarrado no incesto. Porque é como se a criança desejasse a mãe. E no momento em que é como se ela desejasse a mãe, o desejo fica preso à mãe. Então, Deleuze e Guattari vão dizer algo assim: o incesto não é proibido porque é desejado. Ele é desejado porque ele é proibido. É dessa maneira que o grupo de homens, essa homossexualidade de grupo, o patriarcado, vai alienar o desejo. Porque o desejo revolucionário, o desejo animista, vai passar a ser restrito ao sujo segredinho familiar, como diz Lawrence. No momento em que se diz que algo é proibido para a criança, ela vai ficar desejando aquilo que é proibido, vai ficar presa nessa proibição, vai ficar fixada nesse desejo interdito. E aí tem um trecho muito interessante que eu trabalhei com vocês também. O Deleuze e Guattari perguntam: ora, mas por que será que as mulheres também não constituíram uma homossexualidade de grupo, não passaram a dirigir
os circuitos desejantes. O Deleuze-Guattari complementa. Talvez porque elas sejam mais afins à terra intensa, ao fluxo germinativo, ao influxo germinal. Eles estão dizendo que as mulheres estão mais ligadas a esse fundo intensivo do desejo, a esse domínio do roubo e do dom. Enquanto os homens, no sentido de uma dominação social, eles falsearam o desejo. Essa homossexualidade primária forma as bases do patriarcado, né? São grupos de homens que se juntam para dizer o que é certo e o que é errado, para fazer conjuntos de leis. E aí, quando Freud fala lá que o humano nasce da proibição ao incesto, a cultura nasce da proibição ao incesto, a linguagem nasce da proibição ao incesto, Deleuze e Guattari vão dizer, não, o complexo de Édipo e a interdição ao incesto é apenas um dos modos de se produzir uma formação social. Uma formação social se forma a partir de inscrições, de interditos e de prescrições, mas não precisa ser apenas o interdito à mãe. Há outros interditos. Há outras formas de se inscrever em corpus coletivo. Mas eu estava pensando... desculpa. Pode falar, então. Eu te espero. Eu só ia dizer que o mais importante aqui é a gente compreender que o desejo, ele mesmo, ele é afim à terra intensa. É afim a uma terra de fluxos intensos. E tem condições de avaliar esses fluxos. Como? Através da força ativa, da pulsão. Através, justamente, dessa capacidade, dessa força que ele recebe de todas essas gerações, de todos esses ancestrais. Então, nós temos condições de avaliar segundo a vida, segundo essa vida que tem bilhões de anos. Mas essa condição de avaliação, ela está recalcada. Recalcada por quê? Por imagens. Está recalcada pelo imaginário, está recalcada pelo simbólico, está recalcada pelo etnocentrismo, pelo antropocentrismo da nossa cultura. Se quiser trazer, Selma. Não, você acabou trazendo. Que esse Édipo falado aqui por você, freudiano e tudo mais, ele é datado, né? E tem outras culturas, né, que fazem outra configuração, que não tem Édipo no meio do caminho e as coisas funcionam, né? Outras formações culturais no mundo, enfim, os antropólogos falam disso, né? Muito. Então, ele é um Édipo muito ocidental, muito marcado, muito, né, e tido como universal, né, inclusive. Sim. Desse conta de tudo. É isso que o Deleuze e o Guattari criticam, essa universalização do Édipo. O Édipo é um modo de inscrever o desejo dos sócios. Só que há outros modos de inscrever. E a própria inscrição é também uma captura do desejo. É um modo de ligar o desejo, mas de absorvê-lo. Então, assim, por que o Édipo para o Deleuze e Guattari surge nesse contexto capitalista? É um modo de absorver um desejo que seria revolucionário, né? E de deixar, então, digamos assim, a nossa atenção voltada para o pessoal, para o familiar, né? Todas essas questões do indivíduo que surgem no capitalismo, né? O indivíduo livre, com a livre iniciativa, né? Então, tudo isso nos leva a pensar num domínio privado, num domínio pessoal. A salvação está em enriquecer, está em fazer por si mesmo. E isso está ligado à família nuclear para o Deleuze e Guattari. Então, Édipo, a família nuclear e o capitalismo partem de um mesmo agregado, partem de uma mesma produção da subjetividade. Quanto mais você afasta a família dos sócios, do coletivo, mais esse, Freud chamava, Sua Majestade o bebê, vai pensar que nasceu no mundo que é dela, né? Só para ela, só para ele.
Então, Deleuze e Guattari dizem que a colonização vem junto com o afastamento da criança da comunidade. Então, a criança é fechada na triangulação familiar. E isso tem relação com o individualismo, com essa ligação com o capital e com a perda do sentido coletivo, no sentido dos ritos iniciáticos, né, que fazem aquele corpo pertencer a uma comunidade. Então, um dos sentidos dessa família nuclear burguesa é antissocial, é isolar o indivíduo dos sócios, isolar ele da coletividade, da comunidade. Tem aquele livro da Silvia Federici que é muito bom assim, sobre isso, que é o Caliban e a Bruxa. Ela mostra como que o capitalismo, para emergir, precisou queimar as mulheres na fogueira. Vejam que absurdo, assim, como vai longe assim, os estudos históricos, né, sobre isso. O capitalismo precisou, para separar as comunidades, as pessoas da terra, ele precisou queimar as mulheres, torturar e queimar, porque essas mulheres tinham uma grande importância comunitária para unir as comunidades e tinham uma relação com as ervas, com o nascimento, com a morte, com os animais. O capitalismo, para desligar o humano da terra e fazer da terra propriedade privada, recortar a terra em territórios, ele precisou perseguir essas mulheres. E aí, então, essa terra passa a ser privada. A Silvia Federici chega a comentar, inclusive, que esses ideais atuais, enfim, modernos, da mulher moderna, de docilidade, por exemplo, né, de domesticidade, eles foram forjados nas fogueiras, nas câmaras de tortura da Inquisição. Questões, gente, antes de a gente começar aqui a leitura? Bom, estou na página 243, no subcapítulo chamado A Representação Territorial, os seus elementos na superfície. Se a representação é sempre uma repressão-recalcamento da produção desejante, isso ocorre, todavia, de maneiras muito diversas, segundo a formação social considerada. O sistema da representação tem, em profundidade, 3 elementos: o representante recalcado, a representação recalcante e o representado deslocado. Quero que eu dizer para vocês, ó, esses são os 3 elementos em profundidade da representação. Para a gente ter uma representação de algo, por exemplo, o incesto como representação do desejo, a gente precisa considerar todos esses elementos em profundidade. Primeiro deles, representante recalcado, que era, como eu dizia, o influxo germinal, esse plasma germinal quase imortal. Segundo elemento, representação recalcante, que eu atribuí a um ideal de grupo, que vem recalcar e codificar, inscrever numa coletividade essa memória biocósmica.
E, em seguida, a gente tem o representado deslocado, né? O representado deslocado pode ser, por exemplo, o incesto com a mãe, por exemplo. É um representado deslocado do desejo. É um desejo falseado. Falseado pelo quê? Pela representação recalcante, por um ideal de grupo. Porque esse ideal de grupo, entre as prescrições e interditos que eles constroem, estão as leis de parentesco. As leis de parentesco definem com quem se pode casar, com quem se pode ter filhos. O que a gente chama de complexo de interdito ao incesto é apenas um elemento das leis de parentesco, é o elemento negativo. É aquilo que não se pode, é aquela pessoa com quem não se pode casar, com quem não se pode ter relações sexuais. Mas, além do interdito ao incesto, haveriam muitas leis de parentesco que são positivas, que dizem com quem se deve casar. Só que, em todo caso, se trata aqui de um falseamento do desejo, em nome de um sócio, de uma formação social. Vai determinar, segundo uma aliança social que está se formando, quem pode casar com quem. Quem vai ser filho de quem. Eu sigo a leitura. O sistema da representação tem, em profundidade, 3 elementos. O representante recalcado, a representação recalcante e o representado deslocado. Mas as próprias instâncias que vêm efetuá-lo são variáveis. Há migrações no sistema. Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recalcamento sociocultural. Aqui é uma crítica ao Édipo, percebem? Estão dizendo, não temos razão para acreditar na universalidade de um aparelho de recalcamento sociocultural, porque há outras formas de instaurar prescrições interditos, há outras prescrições interditos, há outras maneiras de se inscrever sobre o corpo social o desejo, codificar sobre o corpo social o desejo. Eu sigo. Pode-se falar de um maior ou menor coeficiente de afinidade entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes, conforme seus respectivos regimes estejam mais ou menos próximos, conforme as máquinas desejantes tenham mais ou menos chance de fazer passar suas conexões e suas interações ao regime estatístico das máquinas sociais. Conforme as máquinas desejantes operem menos ou mais um movimento de descolamento em relação às máquinas sociais. Conforme os elementos mortíferos permaneçam presos no mecanismo do desejo, embutidos na máquina social. Ou, ao contrário, se reúnam num instinto de morte estendido em toda a máquina social e esmagando o desejo. Então, vejam, eles estão dizendo aqui, gente, que conforme diferentes formações sociais, há um maior ou menor coeficiente de afinidade entre as máquinas sociais e o desejo. Então, há formações sociais, por exemplo, a formação bárbara e a formação capitalista, em que há um menor coeficiente de afinidade entre a produção desejante e a produção social. Por que há um menor coeficiente de afinidade? Porque é instaurado entre o desejo e a máquina social todo um sistema de equivalente geral, que é o capital, ou o sangue, no caso do déspota, a hierarquia. Segundo essa filiação divina, suposta filiação divina. Então, há uma menor afinidade. Mas no sócios primitivo, para o Deleuze e Guattari, há uma maior afinidade entre o desejo, a produção desejante, e as máquinas sociais. Por quê? Porque na formação primitiva, as máquinas desejantes ainda se deslocam sobre o corpo da Terra pela via da afinidade. E a afinidade vai constituindo segmentos sobre o corpo da Terra. O que são esses segmentos?
Esses segmentos indicam que houve uma afinidade real. A partir dessa afinidade real se criou uma inscrição, e essa inscrição vai ser passada nos sócios selvagem de pai para filho, ou a partir de alianças sociais. Então, eu costumo dar o exemplo das ocupações, né? Caçador, por exemplo. Ou pescador. Ora, um dia, alguém entrou em contato com uma matéria intensa, fluxos de peixes. Se estabeleceu na beira de um rio, e a partir disso, vai passar essa ocupação e as habilidades provenientes dessa ocupação. O Sloterdijk vai falar essa etnotécnica. Etnotécnica, porque é uma técnica aprendida num grupo, num contexto, numa cultura, numa geografia. Isso vai se passar adiante, seja por meio, como eu disse, da família, da própria família, ou pela via de uma formação social, por exemplo, de uma corporação. Bom, o que o Deleuze-Guattari defende é que esse derrame sobre o corpo social em segmentos diz de um desejo com uma maior afinidade com a terra, ainda. Então, há aquelas famílias que vão se ligar àquele determinado fluxo. Há aqueles grupos de pessoas que se ligam a determinado fluxo. Quando o déspota se assentar sobre o corpo social, ele vai mandar a torta e a direita. É ele que vai escolher quem que vai fazer o quê. E aí a gente tem todo um corpus burocrático dos impérios, né? Que vai se formando. Esse corpus burocrático não é mais segmentar, ele se aproveita das linhagens, das alianças sociais, mas os coloca a seu serviço. O capital, ele também vai descodificar relativamente essas relações. As pessoas agora não estão atrás de uma afinidade real com o fluxo, estão atrás do dinheiro. Esse que vai ocupar o lugar que antes era das afinidades reais entre fluxos. Por que o corpus social primitivo também está mais próximo? Tá? As máquinas desejantes são mais afins das máquinas sociais. Porque é o sistema da crueldade, é o sistema do roubo e do dom. Então, a justiça não vai ser mais decidida por uma suposta justiça universal, que é uma sobrecodificação do desejo e das relações. A justiça, aqui se faz a que se paga. É a justiça da troca de dons, de presentes, mas também do circuito de vinganças, dos revives. Isso fica muito claro na leitura da Queda do Céu, do Schopenhauer, por exemplo. Ali é um sistema da crueldade, um sistema primitivo. Os roubos e os dons são inscritos na pele, no corpo. É com o corpo que você paga, não é em dinheiro. As experiências vão sendo marcadas no corpo, inscritas no corpo. Nessa gramática da crueldade. Nessa gramática da dívida. Eu sigo com a leitura. A respeito disso tudo, o fator principal é o tipo ou gênero de inscrição social, seu alfabeto, seus caracteres. A inscrição sobre os sócios é, com efeito, o agente de um recalcamento secundário, ou propriamente dito, que se encontra necessariamente em relação com a inscrição desejante do corpo sem órgãos, e com o recalcamento primário, que este já exerce no domínio do desejo. Ora, essa relação é essencialmente variável. Há sempre recalcamento social, mas o aparelho de recalcamento varia, notadamente de acordo com quem desempenha o papel do representante sobre o qual ele incide. Então, vejam, o tipo do recalcamento varia de acordo com quem exerce o papel de representante.
eles vão dar um exemplo. Ó. Nesse sentido, pode ser que os códigos primitivos, no preciso momento em que se exercem com o máximo de vigilância e de extensão sobre os fluxos do desejo, encadeando-os num sistema da crueldade, guardem infinitamente mais afinidade com as máquinas desejantes do que com a axiomática capitalista, que, no entanto, libera fluxos descodificados. Então, o que eles estão dizendo aqui é que os códigos primitivos relativos ao roubo e o dom têm mais afinidade com as máquinas desejantes do que o sistema capitalista, com essa axiomática capitalista ligada ao dinheiro, porque os fluxos que são liberados são descodificados no capitalismo, mas só relativamente. Porque o valor das coisas vai ser descodificado, mas vai ser recodificado sobre o capital, que é o equivalente geral de tudo. Por outro lado, para o Deleuze-Guattari, nesse sistema da crueldade, nesse sistema de roubos e dons, se estaria mais próximo da imanência, mais próximo da maquinação desejante. Toda experiência se paga. Toda experiência é soberana, dizia Blanchot. Mas toda experiência se paga. Por isso mesmo. Tudo tem um preço. Toda experiência implica um sacrifício. Percebem esse gasto, esse dom e esse roubo constante da vida? Em cada ação que a gente pratica. Então, a experiência é soberana. Se a experiência é soberana, nós podemos fazer qualquer coisa. Quaisquer coisas. Dostoiévski dizia, né, nos Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Bom, tudo bem, eu concedo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas tudo se paga. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Mas tudo que se faz tem um preço. E esse preço não é monetário. É o que o Klossowski chama a moeda viva. Pensem em qualquer ato que vocês fazem na relação com alguém. Qualquer ato tem consequências. Isso o Nietzsche e o Deleuze com o Nietzsche vão chamar de blocos de dívidas móveis. São as dívidas marcadas na pele, escritas no corpo. É o sistema da crueldade, é chamado pelo Arthur. Então, todos esses autores conversam, Nietzsche, Deleuze, Arthur, Klossowski, para dizer sobre o plano de imanência e sobre as relações de força. É o inconsciente das forças. Eu sigo. É que o desejo ainda não está preso na armadilha, ainda não está introduzido num conjunto de impasses, e os fluxos nada perderam de sua plurivocidade. Eles estão falando sobre a máquina primitiva. E o simples representado na representação não tomou ainda o lugar do representante. Para avaliar em cada caso a natureza do aparelho de recalcamento e seus efeitos sobre a produção desejante, é preciso, portanto, ter em conta não só elementos da representação, tal como se organizam em profundidade, mas também a maneira pela qual a própria representação se organiza na superfície, sobre a superfície de inscrição dos sócios. Então, olha o que eles dizem sobre os sócios primitivos. É que o desejo ainda não está preso na armadilha, ainda não está introduzido num conjunto de impasses, e os fluxos nada perderam de sua plurivocidade, e o simples representado na representação não tomou ainda o lugar do representante. Se o representado não tomou ainda o lugar do representante, o desejo não está ainda capturado, seja pelo incesto ou seja pelo capital.
Eles estão dizendo que nos sócios primitivo, o desejo ainda é o representante do desejo, ainda é o influxo germinal. A força ainda não foi confundida, não foi falseada a partir dessas formações, desses recalcamentos que falseiam o desejo. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem certos ritos iniciáticos indígenas que a função deles é despertar, é fazer a ligação com a memória biocósmica, com a memória noturna. Ritos ligados à dor, aos ferimentos, aos jejuns, é para lembrar da força. É para lembrar dessa força biocósmica, milenar, do impulso vital bergsoniano. Um rito ligado ao jejum, à resistência, à dor, é para lembrar da força. É para acessar a memória biocósmica. Porque o desejo ainda não está preso nos impasses. O desejo é a força. O desejo coincide com a força. Ele não está confundido por essas imagens. Essas imagens que são produzidas pela representação recalcante, né, por esse ideal social, que vai transformar o desejo, que vai falsear o desejo, que vai passar a ser experimentado de modo falseado, né, na representação deslocada. E é aí que se cria um impasse, por exemplo, edipiano. Mas não só edipiano, tem outros objetos incestuosos na cultura ocidental. O dinheiro é um objeto incestuoso. Por que o dinheiro é um objeto incestuoso? Porque ele é uma fixação a partir de um deslocamento, de um falseamento do desejo. E ele é experimentado enquanto um desejo onipotente, enquanto um desejo sem limite. A formação social capitalista, essa é uma tese de uma psicanalista chamada Monique Davy-Menard, no livro A Vontade das Coisas. A formação social capitalista e a modernidade não aboliram, não ultrapassaram o animismo. O capital, enquanto equivalente geral a absorver o desejo, ao se tornar a imagem do desejo, ele joga uma espécie de areia nos nossos olhos. Nós continuamos no plano do animismo, mas tendo a nossa alma roubada pelo capital. Quais são os espíritos mais perigosos no capitalismo? O capital e os seus avatares, propriedade privada e os objetos, as mercadorias, os objetos de consumo. O Viveiros Castro, uma frase irônica, dizia assim: animista é sempre o outro. Né? Porque é fácil para o homem da modernidade, para o homem capitalista, dizer que os indígenas são animistas porque adoram as árvores, as florestas, os rios, os animais. Só que o capitalista adora o dinheiro. As pessoas hiperconsumistas adoram os objetos de consumo. Isso é animismo. Porque o dinheiro, o objeto de consumo e a propriedade privada se tornam o sentido da existência. Se torna a direção de investimento do desejo, se torna o valor por excelência. Percebem a gravidade disso? Estamos sendo, digamos assim, vampirizados e nem reconhecemos isso. Porque achamos que nós somos o sujeito e o outro é o objeto. Nós achamos que usamos o dinheiro, nós achamos que usamos as mercadorias, mas eles que nos usam, grande parte.
Deleuze e Guattari dizem que o capital é o corpo sem órgãos do capitalista. Sim, é sobre o capital que a gente inscreve todas as nossas experiências. É ele que inscreve as experiências, o modo como as experiências vão ser vividas, o que deve ser buscado. No início do século XX, o Paul Valéry dizia: o ouro é o espírito do moderno. Eu não diria que o ouro é o espírito do moderno, mas o ouro ocupou o espírito. O capital ocupou o corpo sem órgãos. Questões, gente, antes de seguirmos? Todas essas ideias se inscrevem também numa linhagem nietzschiana que vai contra uma espécie de teoria predominante na sociologia, por exemplo, na filosofia. Essa ideia predominante é de que a sociedade seria fundada na troca. Todas essas ideias do Deleuze e Guattari vão no sentido oposto a isso, antagonizam com essa ideia. Para isso, eles se inserem numa tradição nietzschiana, que dizem que a sociedade não se baseia na troca, se baseia no roubo e no dom. Sociedade selvagem, ao menos. Bom, pode ser que em algum momento a sociedade passe a trocar, mas o que liga os primeiros sócios, os sócios originários, os sócios selvagens, é o roubo e o dom. É o sistema da crueldade. Bom, para a gente pensar de forma um pouco generalizante o sistema da crueldade, pensem na lei de Talião. Né? Aqui se faz, aqui se paga. Aquilo que você toma é aquilo que você vai dar. E mesmo assim é uma generalização tosca, porque nunca é igual, nunca é a mesma coisa. Mas há uma direção do movimento. Há uma direção do movimento e são trocas, digamos assim, ou melhor, são substituições de fluxos. Não há o dinheiro ainda como equivalente geral, como mediador. Não há o direito enquanto esse universal que vem mediar através das leis. O que há aqui não é o direito, mas a justiça do deserto. É uma pura relação de forças. Eu entendo que seja um plano de fato cruel, mas as relações de afinidade real que nós vivemos, elas passam nessa profundidade. Se vocês querem saber, até mesmo com os nossos familiares, a filiação extensa, não é que ela não queira dizer nada, ela dá um contexto, ela circunscreve alguma coisa. Mas se não houver afinidade real, se você não encontrar os seus pais, os seus irmãos como aliados reais, não quer dizer nada, família. Daí que eu contesto essa ideia, por exemplo, de amor incondicional. O amor incondicional presume que alguém dá tudo até, no limite, até se sacrificar. Porque, por outro lado, as relações estão inscritas num circuito. Talvez o amor incondicional seja o limite de uma relação de roubo. O extremo de uma relação de roubo.
Então, para além dessas relações que são, eu diria, formais, as relações familiares, bom, tem uma formalidade aí. É como se a família, a partir daí, certas famílias pensassem que tem que ficar sempre juntas. Mas, para além disso, tem afinidade real, né? A gente pode colocar isso em termos de compõe ou não compõe, de temperamentos. Então, esses pactos, eles também precisam ser forjados, eles têm que ser instaurados, eles têm que ser reconhecidos. Não reconhecidos formalmente, eu digo aceitos, né, afirmados, vividos. Por exemplo, a questão do casamento. Há uma formalidade, há uma formalização e leis morais e religiosas que vão dizer o que o casal tem que fazer, desde que se é casado. Só que há um elemento em profundidade do casamento, dessa formalização. Esse elemento em profundidade eu vou chamar de cumplicidade. A cumplicidade diz da afinidade real entre o casal. Se não há cumplicidade, bom, podem haver as condições morais, mas não vai haver uma relação real. A relação real vai estar sendo constrangida, a produção desejante vai estar sendo constrangida por leis que falseiam o desejo. Bom, gente, eu não vou avançar no livro hoje, mas queria ouvir um pouco mais vocês. Se ficaram dúvidas, se tem contribuições. A gente vai parar na página 245, dívida e troca, o tema aqui da antropologia. A gente vai entrar. João, estou pensando aqui sobre o amor, né? Que você falou que é o dom ou roubo. Isso essa relação mais capitalista, né? Você quer dizer assim, porque fiquei pensando sobre um pouco daquilo que você falou do começo, que não há, que o amor, não sei se você pudesse entrar de novo nisso, assim, eu tô aqui pensando sobre isso. Uhum. Não, na real eu estava assim, referindo o roubo e o dom justamente ao sócios primitivo, enquanto o capitalista é o sócios da troca mercantil, em que as coisas têm um valor de troca, tem um equivalente geral que é um mediador entre uma ação e outra, sabe? Nesse sistema do roubo e do dom, Kelly, eu vou tentar pensar uma questão da relação amorosa com isso. Veja que quando se ama alguém, você não precisa de uma lei do casamento dizendo que você tem que dar amor ou tem que doar algo para essa pessoa. Há um desejo de ver essa pessoa cada vez mais alegre, intensificada,
e isso faz com que você doe. Só que esse dom, do ponto de vista dessa análise do Deleuze-Guattari, ele é um dom que também é um roubo ao mesmo tempo. Porque, na medida em que você quer ver quem você ama alegre, há uma intenção, porque você fica alegre quando quem você ama está alegre. Então, no fim das contas, o dom, o circuito de dons, te intensifica. Intensifica quem nele entra. Porque a tendência é que, na medida em quanto mais você alegra a pessoa, quanto mais você doa, mais ela também doa. Então, o amor seria uma troca vertiginosa de dons. Interminável de dons. E, no entanto, às vezes se insinua também nas relações amorosas justamente a questão do roubo, de maneira mais direta. Não como um produto suposto final da troca de dons, mas direta. Então, às vezes, um dos elementos do casal sente que, ao dar, não recebe o suficientemente em troca. Então, está sendo roubado. E, diante disso, resolve pegar uma fatia para si, roubar, porque já que está sendo roubado. E comete, então, uma traição. Porque esse roubo implicaria algo que se toma fora da relação. Essa traição aqui, eu não estou relacionando essa traição a um código do matrimônio, a um código moral ou religioso do matrimônio. Eu estou relacionando isso a uma relação imanente de blocos de dívidas móveis. Então, essa pessoa acha que está sendo roubada e ela vai e comete uma traição. Essa traição é descoberta. E aí, o que se instaura? Um sistema de revide, de vingança. Percebe que são atos contra atos, reações a reações, ações a ações. Ações em cima de ações, em cima de ações, em cima de ações, em cima de ações. É muito sutil, gente. Essas relações elas não são explicadas, elas são sentidas. Porque é muito sutil você estar numa relação e cada gesto instaura uma passagem de fluxo. Cada gesto instaura uma espera. Cada gesto suscita reações que não são as mesmas, dependendo do gesto. Esse é o sistema da crueldade, esse é o sistema do roubo e do dom. Não, e esse sistema do dom, que também gera aí uma imanência, né? Ela pode ser estabelecida em várias formas de relação também, né? Então, eu estou pensando o amor no seu, assim, uma forma mais geral, assim, das relações também, né? Mas, sim, ficou bem claro, sim, João, deu para entender bem. É muito diferente o amor do dom para dom, do roubo e dom, né? A gente está falando de amores diferenciados, assim, porque eu tinha em algum momento, não sei aonde que acho que eu me confundi, que chegou uma hora que eu entendi que você estava falando que o próprio dom com dom vai ser também um modo de roubo, mas não. Mas é? Então Então, o espírito de nojo, brincadeira. Porque, já mesmo para o Spinoza, o desejo é uma vontade de persistir no seu ser. Para que a gente se afirme no nosso ser, a gente está o tempo todo absorvendo outras forças, absorvendo intensidade. Então, tudo conflui para o roubo no final. Só que é o modo amoroso do roubo, que é a troca de dons. E há o modo direto e destrutivo do roubo, que é o circuito de vingança, por exemplo. Mas isso cria relações muito diferentes, mas assim, relações diferentes dentro de uma mesma relação, às vezes, Kelly, porque
o amor, ele não é só troca de dons, ele também é troca de roubos. São fases, sabe? Nessa afinidade tem uma oscilação entre atração e repulsão. Quando se está no limite da repulsão com o outro, se troca roubos diretos. Se troca palavras, né? Troca gestos ofensivos. Silêncios que congelam. Silêncios que bloqueiam, né? A troca de dons. Quando eu entendi, gente, essa lógica do roubo e do dom, eu fiquei... eu compreendi na pele que as relações elas precisam ser cultivadas. Que os gestos na direção do outro são muito importantes. Você vai estar dando toda a direção ali do movimento, dos afetos que vão ser trocados. Nesse sentido, a hospitalidade se tornou um tema muito importante assim, nas minhas reflexões, né? A partir dos estudos também do Jacques Derrida sobre hospitalidade. Esse é um dos temas mais importantes para a clínica. Sobre o quê? Repete. Hospitalidade? Hospitalidade. Você relaciona isso com o acolhimento? Desculpa, não entendi exatamente como você coloca o termo hospitalidade. É isso, é o modo como você recebe o outro, como você testemunha ou não a existência do outro, como você dá esse contorno. E dar um contorno é possibilitar que o outro aumente a própria realidade, sabe? Para que ele seja mais, para que ele exista mais. Tenha acesso à própria potência, né? Sim. Por aí. Por aí. Você quer trazer um pouco, Camila, sobre essa anarquia relacional? Não, assim, eu estou estudando um pouco ainda também, mas essa questão dos afetos, de você precisar cultivar, né, esses afetos enquanto troca, e que tem essa relação do roubo e um afeto genuíno, você se preocupa mais com esse cultivo, né, respeitando o indivíduo enquanto com as suas singularidades, né? Assim, você não espera essa troca de roubo, né? É uma troca mais, eu diria, respeitosa, não sei qual a palavra exatamente usar, mas é muito mais isso, assim, de você trocar com afetos, não só afetos sexuais, mas todos os tipos de afeto, com essa responsabilidade e esse entendimento que cada ser é único, né? É um pouco isso. Tem uma indicação, Camila. Desculpa. Desculpa, entrei em cima. Só ia comentar que, digamos assim, que eu entendo que esses novos modos de relação que se propõem, eles vêm questionar codificações antigas, né? Então, assim, o casamento entre o homem e a mulher passou por uma codificação rígida e que, em grande medida, beneficiava o homem em detrimento da mulher. Então, em grande parte, essas novas modalidades relacionais, elas operam uma descodificação das antigas formas. Elas permitem que se relacione de modo diferente, respeitando mais essa gramática da crueldade, essa gramática dos afetos, essa gramática das forças, do que nomes assim que dizem isto é isso, aquilo é aquilo, aqui você não pode ultrapassar, né? Está para além de regras muito rígidas, né? De formas muito endurecidas. Mas, assim, obviamente que há impasses, que há problemas, que há afetos tristes, né? Sim, eu acho que não é nem assim, essas novas formas, é que a gente está dando nomes novos, mas, na verdade, é uma decolonização do que a gente já aprendeu, né? Então, acho que já existia, a gente só não conhecia, tem outros lugares, isso já vem por outros, se a gente vai para Geni Nunes,
ela fala muito dessa decolonização dos afetos. A gente precisa reaprender de uma forma nova, né? Eu acho que não é criar um novo, eu acho que é desconstruir o velho. Isso que você diz que já existia, digamos assim, as relações afetivas sempre existiram. Só que as relações afetivas e desejantes, elas eram falseadas em nome de ideais que muitas vezes prejudicam, paralisam a relação real, falseiam, né, ao ter muitas regras rígidas do que pode e o que não pode. Bom, eu entendo tanto um casal monogâmico que se deseja estar junto, que faça disso uma afirmação, quanto um casal não monogâmico que pode também fazer disso uma afirmação. E haver cumplicidade em ambos os casos, em haver processo em ambos os casos, diálogo em ambos os casos, né? O problema é quando algo se torna uma determinação, um imperativo que seria extrínseco à relação. O que viria, se é extrínseco à relação, vem de onde? Vem do Estado, vem da religião, vem da moral? Esse é o problema para as relações reais. Essas codificações extrínsecas que vêm de fora e separam a maquinação desejante de afinidades reais, né? de relações reais, de relações processuais. Então, vocês sabem que até um tempo atrás, eu não sei como está isso hoje, mas haviam leis, por exemplo, que inocentavam maridos no caso de que esses maridos assassinassem as esposas, caso essas esposas os houvessem traído a eles, né? Então, é um crime relacionado à honra, né? de ter ferimento da honra, então era justificado esse feminicídio. Então, vejam só, uma relação real que tem um elemento extrínseco que a perturba, né? Que beneficia o homem em detrimento da mulher, até a morte da mulher. Eu tô só aqui ouvindo e o que eu achei muito interessante, apesar de ninguém ter falado sobre isso ao longo da noite, é que a gente, né, vocês estão falando aqui já faz um bom de um tempo sobre vontade de potência, né? Esse negócio do dom e do roubo, de que não importa se a gente está numa sociedade capitalista ou enfim, né, seja o que for, o mais íntimo da nossa relação, da nossa afinidade, sempre vai ser dom e roubo, né? Que tem a ver com, enfim, com esse desejo mais primário, né? E deixa aquilo que o Nietzsche falava, né? Tudo é vontade de potência, né? A vontade do padre é vontade de potência, a vontade do cientista é vontade de potência, porque tudo é esse circuito, né? Intensivo. Tudo quer existir, né? Mas tem existências, aí eu vou usar uma categoria nietzschiana, aproveitar que você trouxe, tem existências que são muito baixas, são vis. A isso o Nietzsche refere o escravo, né? A existência do escravo. O escravo não tem nada a ver com a questão da escravidão histórica, porque os maiores escravos, em geral, são senhores, do ponto de vista da escravidão histórica. Os escravos são aqueles que têm um pensamento, uma sensibilidade, um temperamento de uma vida pequena, de uma vida baixa, de uma vida mesquinha. Assim como para os Yanomami, o maior dos defeitos é ser sovina, né? Só que Copenau às vezes traz essa questão. O maior defeito para um Yanomami é ser sovina, é você querer reter tudo para si, ser egoísta. Camila, tem, nesse tema que você trouxe, anarquia relacional, tem alguma indicação? Quem está escrevendo isso? Ou você está lendo aleatoriamente, assim? Na verdade, eu estou um tanto aleatório, mas tem
um escritor argentino que trabalha muito com isso. Eu vou pegar o nome e passo para você. Eu passo lá no grupo, pode ser? Obrigada. Mas Então, desculpa, a Érica colocou no grupo aqui, Brigitte Vassalo. Mas é uma delas, né? Mas acho que é isso. Eu acho que com essa ideia referente às afinidades, né, referente a essas relações reais, a gente tem uma nova dimensão para procurar o que é um valor na nossa existência. Na clínica se escuta muito pessoas assim que estão perdidas de um sentido para a existência, né, do que é o valor na existência. Esse valor vem sendo falseado, né, há milhares de anos. As terras, o sangue, o ouro, o capital. Então a gente não sabe mais o que é veneno, o que é alimento para nós. A gente não sabe mais o que compõe, o que compõe a relação que é a nossa existência. E me parece assim que uma clínica, uma clínica que pensa a partir de um inconsciente animista, justamente é uma cartografia dessas relações, das relações de força, das relações reais, das relações de simpatia ou antipatia. Então, como eu dizia, um dos temas muito importantes é o tema da hospitalidade. Mas no tema da hospitalidade, do roubo e do dom, se inserem também temas como parasita, vampiro, o refém. São peças de uma máquina, que é a relação. São modos como essa relação pode se dar, são tempos da relação, são fases do processo. Então, no movimento de uma hospitalidade, sempre há o risco do seu hóspede te fazer de refém dele, se voltar contra você, tomar demais, absorver demais, querer só roubar, né? São os pretendentes lá a esposa do Ulisses quando ele volta para casa. Então, me parece assim que essa questão do desejo como domínio do roubo do dom nos reposiciona para cada relação que a gente estabelece, para cada gesto, para cada ato na direção dos outros. Nos reposiciona porque nos faz lembrar dessa terra intensa, desse circuito de fluxos. Podemos continuar esquecendo do valor, em nome do valor dos valores, desses equivalentes, né? Mas pelo menos estamos avisados, né? Estamos avisados justamente pelos sintomas, pelo padecimento. Nós somos continuamente lembrados quando não estamos
atuando a partir das afinidades sobre a terra intensa. Nossos sintomas lembram de que a gente esqueceu da força. Não só esquecemos, mas esquecemos que esquecemos. É um duplo esquecimento. E não só esquecemos da força ativa e da sua relação, da sua afinidade com a terra intensa, mas ao esquecermos, colocamos outras coisas no lugar. Demos outros aspectos para essa relação, outros códigos, outros nomes, outros mediadores, para uma relação que não tinha mediação. Nesse sentido, o dinheiro ou outros valores contingentes, né, contingentes a uma formação social, o sangue, as terras, as castas, são intermediários que se intrometem, digamos assim, entre as forças. Vão registrar que o desejo deve passar de determinada maneira entre as forças. Nesse sentido também que o inconsciente esquizo vai contra todas as ordens e os estratos instituídos, né? E nada para em pé. Quando passa esse fluxo germinal quase imortal, quando a gente se lembra desse fluxo germinal quase imortal. Pode ser que ele reitere algumas estruturas que estão dadas. Mas ali onde ele é bloqueado, ali onde ele está constrangido, ele arrebenta. Nesse sentido, a produção esquizo é como um rio de lava. Podem até haver ali os estratos, mas eles vão virar pedaços, fragmentos, que vão ser arrastados por essa corrente. O informe sempre vai vencer a forma, porque não há forma que dure para sempre, não há forma que seja absoluta. Não há forma que conforme absolutamente o desejo, né? Todas as conformações são relativas. A inconformidade, o não servir a nada que é absoluto. E esquizo. Esquizo. O corpo sem órgãos, no sentido deleuziano de dizer, né? De pensar sobre É o corpo sem órgãos nessa afinidade com a terra intensa, né? Quando com a esse terra corpo intensa, compartilhado está em afinidade com a terra intensa. É um corpo sem órgãos pro dom, né? Poderia dizer isso? Eu entendo assim que tem esse impulso assim de dar a esse domínio da imanência uma tendência para o dom, sabe? Mas tem que ter um cuidado assim, porque esse plano real ele também é o plano, digamos assim, das antipatias. E a gente precisa reconhecer e afirmar o discernimento da antipatia. Se há pessoas, objetos, substâncias que são venenos para nós, nós não devemos buscar, digamos, amá-lo a qualquer custo. Ele vai nos destruir. Claro, então, entendi. Eros, o amor também implica o discernimento do negativo, o discernimento daquilo que destrói. Isso é uma doação, digamos assim, uma doação para a nossa própria esfera, que é a nossa relação de existência, né? Recusar algo para que a gente afirme a vida em outro plano. Mas daí a ética espinosista também, né? É a ética espinosista, dessa avaliação, né? A ética consiste em avaliar o que compõe e o que decompõe a relação que é o corpo. Aquilo que compõe é o que aumenta a nossa potência de afetar e ser afetado. E leva ao que o Spinoza chama de alegria. A alegria é o aumento de potência. É a potência estirada.
Isso pode ser chamado também o alimento, a medicação, né? Remédio. Enquanto, por outro lado, a gente tem aquilo que decompõe a relação que é o nosso corpo. Isso pode ser chamado, por exemplo, de veneno. Uma relação pode ser venenosa se ela decompõe nossa potência, se ela diminui a nossa potência, ela nos produz tristeza. Então, nos dois polos, a gente tem aumento de potência, composição é alegria. Diminuição de potência, decomposição é igual a tristeza. No limite, nós temos 3 afetos apenas. Todos os outros são nuances entre esses dois. Alegria, tristeza e desejo. Todos os outros são nuances entre esses dois. Nuances entre a alegria e a tristeza, né? Então, de um lado, a gente tem as paixões tristes, que tendem no final para a tristeza, no seu extremo, e de outro, as paixões alegres, né? Em relação com esse aumento de potência, esse aumento da capacidade de afetar e ser afetado. E o que é um bom encontro? Um encontro que produz alegria. O que é a capacidade, o aumento da capacidade de afetar e ser afetado? Ora, a capacidade de ser afetado é a sensibilidade. O que é o aumento da capacidade de ser afetado? É uma sensibilidade a algo que você não tinha antes. É a dilatação da sua capacidade de ser atravessado por um afeto, de ser atravessado por uma força. Ver mais, ouvir mais, sentir mais. E o que é o aumento da capacidade de afetar? É a capacidade de agir, a capacidade de realizar, a capacidade de produzir, de criar. O aumento da capacidade de afetar e ser afetado é o aumento da liberdade, é o aumento do nosso campo de indeterminação. É um aumento da vontade de potência, também, para falar o modo nietzschiano. E a vontade de potência é a afirmação vital, é o aumento da afirmação vital, é quando se existe mais, quando se é mais real. Quando nós estamos na nossa capacidade criativa, criando, é um momento que nós somos mais reais, mais existimos. Por isso que a Clarice falava que ela existia quando escrevia, né? Quando ela estava no máximo da capacidade dela, da potência dela criativa, né? É isso. Porque essa é uma outra característica dessa filosofia paradoxal, né? Nós achamos que há uma diferença, um discernimento muito delimitado entre vida e morte, sabe? Só que, na verdade, a morte ela está dentro da vida. Tem muitas pessoas que são mortos-vivos. Não é simplesmente existir ou não existir, é existir mais ou menos. Então, qual é o oposto dessa realização, desse máximo de realidade, desse máximo de existência? É a desrealização. Existem pessoas que sentem que não existem, que existem muito pouco. Essa desrealização é experimentada como um sentimento de pesadelo. Em alguns momentos da nossa vida, a gente experimenta e a gente se coloca a seguinte questão: não é possível que isso está acontecendo, eu quero acordar. É a desrealização, é a perda de realidade, uma perda de corpo, de consistência também.
Bom, gente, acho que por hoje é isso. Vamos finalizando. Semana que vem a gente retoma, então, na página 245. Grato aí pelas contribuições.